Olá a todos vocês, prezados alunos, sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso componente de Geografia. Eu sou a professora Sandréia Cascais, professora desse componente. Então vamos verificar aí o objeto de conhecimento da nossa aula. Essa é a aula de número 22 e nós estaremos fazendo a revisão. Então seguiremos para a nossa aula, vamos lá! Bem, nós iniciaremos a nossa revisão dos nossos conteúdos falando sobre a formação do espaço econômico do nosso território brasileiro. Então, durante toda a formação territorial do Brasil, a sua ocupação, a sua expansão, o Brasil ele passou por diversas atividades econômicas que foram moldando aí, construindo a história e a geografia do nosso país. Então, a formação do espaço econômico do Brasil, ela se inicia, com a chegada dos europeus por volta de 1500 e ela vai se efetivar lá a partir de 1530, quando a ocupação portuguesa, ela vai aumentar aí o interesse dos portugueses por questões mercantilistas, de comercializar os recursos naturais aqui encontrados no nosso território brasileiro. Certo? Então, cada porção do território foi se desenvolvendo por meio dessas diferentes atividades econômicas no nosso território. Então, a primeira atividade econômica de exploração econômica no território brasileiro, nós temos o ciclo do pau-brasil. No século XVI, nós temos a exploração do pau-brasil, ocorrendo aí principalmente na faixa litorânea do território, que vai desde a Paraíba até o Rio de Janeiro. Então, o pau-brasil, ele se tornou uma madeira, era uma madeira de grande interesse comercial para a colônia, onde era comercializado no mercado europeu. Então, a atividade do pau-brasil era bastante rentável naquele momento para a economia do nosso país. Ainda no século XVI, nós temos o ciclo da cana-de-açúcar, que foi um ciclo também que trouxe prosperidade econômica, principalmente para a região nordeste do Brasil. Então, com a formação, com o cultivo da cana-de-açúcar na colônia que nós tínhamos naquele momento, foram se formando os latifúndios, que são aquelas grandes propriedades de terra que desenvolvia a monocultura da cana-de-açúcar. Quem eram as pessoas envolvidas nesses trabalhos das lavouras de cana-de-açúcar? Nós tínhamos os escravos, trazidos da África. Então, eles contribuíram muito aí nesse período do ciclo da cana-de-açúcar, principalmente na região nordeste, que prosperou bastante durante esse período. E aí nós temos os fatores naturais, que contribuíram para o cultivo da cana-de-açúcar lá na região nordeste, principalmente. Quais eram esses fatores naturais? Aí nós temos o clima tropical, um clima quente e úmido, o solo fértil, que é também chamado de solo massapê, e também a proximidade da região ali próximo ao mar, em contato com o Oceano Atlântico, também era um fator muito favorável para o cultivo da cana-de-açúcar, visto que isso facilitava o transporte para levar o açúcar produzido aqui no Brasil para o mercado europeu. E também, assim, receber os escravizados que vinham da África no período lá da escravidão no nosso país e que trabalhavam nas lavouras de cana-de-açúcar. Porém, o nosso açúcar brasileiro, ele teve um período de prosperidade, mas ele teve também um período de decadência da produção canavieira lá no final do século XVII, quando lá nas Antilhas, na América Central, começou-se a produzir um açúcar mais barato, e o Brasil passou a ter concorrência com o açúcar das Antilhas, o que levou à decadência do ciclo da cana-de-açúcar no final do século XVIII no território brasileiro. Mas aí a gente vai falar sobre a economia no século XVII. E aí no século XVII nós tínhamos, durante a metade do século XVII, nós também tivemos lá em áreas do Sudeste a produção da cana-de-açúcar. Então ela foi se expandindo aí para o Sudeste, saindo um pouco do Nordeste e se expandindo para essas áreas do Sudeste. Lembrando que ela foi entrar em decadência somente no final desse século. Nós tivemos também aí a economia
das drogas do sertão, né, que era um conjunto de especiarias da Amazônia, como guaraná, urucum, cravo, canela, cacau, castanha do Pará, que hoje é conhecida como chamada de castanha do Brasil. Esses eram produtos da floresta amazônica que estavam sendo comercializados na Europa também, trazendo muito capital para a colônia portuguesa. Também uma outra atividade econômica que se desenvolveu bastante foi a pecuária bovina, introduzida em terras que hoje pertencem ao estado de Pernambuco e à Bahia. Então, a pecuária ela foi também uma atividade que ela começa lá na região Nordeste. Os gados são muito utilizados, né, nas lavouras também, contribuíram também nas lavouras de cana-de-açúcar, e depois essa pecuária ela foi se expandindo para outras partes do Brasil. E aí a gente vai dar uma olhada nessas imagens, né, que mostram esses produtos que eram comercializados, como o cravo, a canela, o urucu, que eram especiarias das drogas do sertão, e aí o desenvolvimento da pecuária bovina aí, que inicia no Nordeste e depois se expande para outras partes do nosso território. Aí a gente vai dar uma olhada no século XVIII, quais eram as atividades econômicas nesse momento no território brasileiro. Nós temos aí a pecuária se expandindo pelo território, né? Os bovinos, eles eram usados no abastecimento alimentar e tração também. E aí nós temos também uma outra atividade econômica que foi a mineração. Os bandeirantes começaram a achar ouro e diamantes em quantidades significativas no interior da nossa colônia, especificamente nas regiões de Minas Gerais, Goiás e Mato Grosso. Então, o ciclo do ouro, como ficou conhecido aí esse período, trouxe muita prosperidade aí, principalmente lá para o que hoje é o atual estado de Minas Gerais. Nesse momento surgem várias cidades históricas, como Ouro Preto, São João del Rei, Mariana e Sabará, algumas outras cidades, né, que se desenvolveram bastante aí com a economia do ciclo do ouro. Nesse momento também, né, ali nessa parte da região sudeste, a economia estava sendo o centro das atenções da nossa economia. Então, aí o governo ele decidiu fazer a transferência da capital, que era Salvador, né, lá no Nordeste, ele transferiu para o Rio de Janeiro no ano de 1763, considerando que o Rio de Janeiro ele estava mais próximo das áreas de mineração. Então, a gente dá uma olhada aí nestas imagens, aqui um retrato de Salvador, que foi a primeira capital federal do Brasil, e depois foi transferida para o Rio de Janeiro, né, em 1763. Aí depois ocorreram outros fatos históricos aí que vieram fazer com que a cidade de Brasília passasse a ser a capital federal. Mas a gente está centrando aqui nessa parte, nesse momento da história, né, relacionando com a economia. No século XIX, nós temos outra atividade econômica aí que veio integrar esse momento do nosso território brasileiro, né? Nós temos a cafeicultura, que começa a ocorrer lá no estado do Rio de Janeiro, em São Paulo, atraindo muitos imigrantes estrangeiros, principalmente japoneses que vieram aqui para trabalhar nos cafezais. E isso contribuiu muito para o povoamento das áreas cafeeiras e para o crescimento urbano, né, principalmente de São Paulo e do Rio de Janeiro. O café também ele gerou uma economia muito forte, fazendo com que os barões do café eles começassem a investir na industrialização. Então, aí começa o período da industrialização também no nosso país, que foi um incentivo. Ainda no século XIX, nós temos a cultura do cacau e do algodão, né, lá no Nordeste, principalmente no sul da Bahia. Esses dois produtos agrícolas também foram nos seringais da Amazônia. Então, esse período da extração do látex fortaleceu bastante a economia da nossa região norte, e daqui a pouco a gente vai falar mais sobre essa extração do látex na Amazônia. E aí agora a gente fala um pouco sobre a economia do nosso estado do Amazonas. Então, antes de nós falarmos sobre essa economia, a gente precisa entender a diferença entre os termos Amazônia, região norte e Amazônia Legal. E aí a gente tem esse mapa para mostrar para vocês, né? O mapa 1 que mostra a região amazônica, que abrange alguns estados do Brasil e alguns países
sul-americanos, países vizinhos do Brasil. É uma região natural, banhada, né, que compreende toda a região da floresta amazônica, a bacia amazônica. Nós temos o mapa 2, que mostra a região norte do Brasil, que é uma das 5 regiões brasileiras, divididas lá pelo IBGE. Nós temos a região norte, constituída aí por 7 estados do território brasileiro. E o mapa 3, a gente vai ver a extensão da Amazônia Legal, né, que é uma região de planejamento, né, que foi criada pelo governo aí. Ela está mais relacionada à questão econômica e social da nossa Amazônia. Então, ela vai abranger aí os 7 estados da região norte, o Mato Grosso e parte do Maranhão. Agora, falando sobre a questão da economia na Amazônia. O primeiro ciclo econômico que nós temos na Amazônia é o ciclo da borracha. O seu auge ele aconteceu entre o período de 1880 a 1910, né, o que nós chamamos de primeiro ciclo da borracha. Então, as principais regiões produtoras da borracha eram o estado do Pará, o Amazonas e o Acre. Então, aí nós tivemos a economia da Amazônia aí próspera por conta do ciclo da borracha. Então, nesse período, o Brasil ele passou a exportar toneladas de borracha, principalmente para as fábricas de automóveis. Nesse período, lá na Europa, estava acontecendo a Revolução Industrial, estava surgindo as indústrias automobilísticas e o Brasil estava exportando essa borracha para esses países europeus. Então, a região da Amazônia Legal ela foi responsável pela produção de 2/3 de toda a borracha consumida no mundo. Então, nesse período, a Amazônia, o Brasil, né, se torna o maior fornecedor mundial da borracha aí para a Europa. E aí nós tivemos a contribuição dos nordestinos que vieram, né, migraram para a Amazônia nesse período para trabalhar nesses seringais. E aí também nós tivemos a expansão urbana, o desenvolvimento da cidade de Manaus e de Belém, que concentraram os frutos dessa riqueza. Então, nesse período, essas cidades também prosperaram bastante, onde chega a energia elétrica, os serviços de água, encanada, esgoto. Nesse período também que foi construído o nosso Teatro Amazonas. Enfim, então, os frutos desse ciclo da borracha, aí, nesse primeiro momento, trazem muita prosperidade, principalmente para Manaus e Belém. E aí nós tivemos a questão do Acre. A questão do Acre ocorre que nas terras que hoje é o atual estado do Acre, nós tínhamos uma riqueza muito grande de seringueiras lá. Então, o Brasil tinha esse conflito com a Bolívia, né, por conta dessas terras do Acre, que hoje corresponde ao atual estado do Acre, né, porque tinha muitas seringueiras lá. Então, em 1903, o governo brasileiro ele negociou com o governo boliviano, adquirindo o controle do Acre, e o Brasil comprou essas terras, que hoje é o atual estado do Acre, por, na época, 2 milhões de libras esterlinas, e o Brasil se comprometeu a construir a ferrovia Madeira-Mamoré, né, através de um tratado. Esse acordo ficou conhecido como o Tratado de Petrópolis, tá? Então, lá na Ásia, né, a borracha ela começou a ser produzida também. E aí, isso contribuiu para a decadência da borracha aqui no Brasil. Que nós vamos falar agora um pouco sobre o segundo ciclo da borracha aqui. Na década de 1910, a produção da borracha ela começa a entrar em decadência, porque a borracha brasileira ela encontrou concorrência no mercado internacional com a borracha que estava sendo produzida lá na Ásia pelos ingleses e holandeses que tinham essas colônias lá. Então, a borracha lá dos asiáticos era de boa qualidade e mais barata do que a nossa. Isso fez com que o mercado brasileiro ele fosse perdendo aí a sua economia para a concorrência com a Ásia. Então, com isso, a borracha asiática ela tomou o mercado e em 1915 ela já dominava o cenário internacional. Por causa da Segunda Guerra Mundial, um novo ciclo da borracha ele aconteceu entre 1941 e 1945. Porque os Estados Unidos ele estava precisando de grande quantidade de material da borracha, né? Ele estava ali envolvido na guerra e ele teve que recorrer ao Brasil para comprar essa borracha do Brasil. Então, nesse período,
A borracha brasileira, o ciclo da borracha ganha um novo fôlego, que é conhecido como o segundo ciclo, porém, quando acaba a Segunda Guerra Mundial, lá em 1945, esse segundo ciclo também foi finalizado. Com a decadência da borracha, muitos nordestinos voltaram, né, para as suas cidades de origem, para outras regiões do Brasil, e aí o governo brasileiro também tinha aquele interesse de desenvolver a economia da região norte a outras partes do Brasil, a região sul e a região sudeste. Então, o governo brasileiro ele começa a desenvolver os projetos de integração da região. Então, entre 1964 e 1985, ampliaram-se as ações de ocupação da Amazônia. Então, as medidas tomadas pelo governo foi construir rodovias, incentivar a instalação de indústrias, criar a Zona Franca de Manaus, criar a SUDAM, que é a Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia. Então, em 1972, foi lançado pelo governo Emílio Médici o Plano de Integração Nacional, o PIN. Então, dentro desse Plano de Integração Nacional, estava aí a construção de algumas rodovias. E a primeira rodovia, né, construída aí, que é o símbolo do Plano de Integração Nacional, foi a construção da rodovia Transamazônica, também conhecida como BR-230. Né? Essa BR que liga o município de Cabedelo, lá no litoral da Paraíba, até o município de Lábrea, aqui no Amazonas. Com 4.223 quilômetros de extensão. Então, essa é a placa mostrando aí onde começa a Transamazônica, lá em Cabedelo, na Paraíba. E aí a gente vai ver nesse próximo mapa aqui, né, a extensão, né, de toda essa rodovia aí, que é o símbolo da integração nacional. E aí também o governo brasileiro criou a Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia Legal, a SUDAM. Então, ela foi criada em 1966 com o objetivo de incentivar os projetos agropecuários e madeireiros e de exploração na nossa região. Então, o governo começou a oferecer terras para grandes proprietários e pequenos proprietários que desejavam se instalar e desenvolver suas fazendas, seus sistemas agrícolas aqui na Amazônia. Começou a oferecer incentivos fiscais e, com isso, nós tivemos a expansão da fronteira agrícola. Com a abertura das rodovias que o governo estava fazendo e os incentivos governamentais, a Amazônia ela começou a atrair principalmente grandes produtores de carne bovina e soja, né? O que vai gerar também impactos negativos aí, impactos ambientais, por conta do desmatamento ocorrendo aí por conta dessa expansão da fronteira agrícola. Na década de 1970, desmatar a floresta para criar gado era uma ação incentivada pelo governo federal. E aí a gente fala agora sobre a população brasileira. De acordo com o censo de 2022, a população brasileira ela continua crescendo, de acordo com o censo de 2022, porém num ritmo mais lento. Então, com uma população em torno de 203 milhões de brasileiros, de acordo com o censo de 2022. E aí a gente vai falar aqui um pouquinho, né, sobre a distribuição dessa população pelo território brasileiro. O Brasil, ele é um país populoso, porém ele é um país pouco povoado. Nós temos uma população absoluta, que é também chamada de população total, né, de em torno de 203.080.753 habitantes, a população total do nosso país no ano de 2022. Isso quer dizer que é uma população numerosa, porém o Brasil ele é pouco povoado porque nós temos uma baixa densidade demográfica, ou seja, poucos habitantes por quilômetros quadrados. Professora, mas como é que eu vou saber a densidade demográfica do Brasil ou de qualquer outra área? A densidade demográfica, né, a gente precisa saber a área e a população total desse território. E no caso do Brasil, como é que a gente vai calcular a densidade demográfica, né? Fazendo a divisão da população absoluta, a população total, pela área territorial do nosso país. E aí a gente tem, né, esse cálculo mostrando os 203.080.753 habitantes dividindo pela área do Brasil,
que é 8.510.417 quilômetros quadrados aproximadamente. Então, como resultado, a gente vai ter uma densidade demográfica de 23,8 habitantes por quilômetros quadrados. Isso representa uma baixa densidade demográfica devido à grande extensão territorial do Brasil. Então, isso é uma média, tá, gente? Dizendo que cada quilômetro quadrado do território brasileiro há, em média, 23,8 habitantes por quilômetros quadrados. Falando ainda sobre a distribuição da população brasileira por sexo, de acordo com os dados do censo de 2022, nós vamos ter mais mulheres do que homens no território brasileiro. Em 2022, nós contávamos com uma população de 104,5 milhões de mulheres e 98,5 milhões de homens, né? Apesar de não ser uma grande diferença, a população feminina está sempre superando a população masculina aí na questão da quantidade. Então, a gente observa o gráfico que desde 1970 até 2022, essa população feminina ela está sempre um pouco acima da população masculina. Outra característica que a gente aborda aqui é a distribuição da população por idade. De acordo com o censo de 2022, a população brasileira ela contava com mais idosos, né? Aumentou o número de idosos do nosso país. Quem são esses idosos? São as pessoas que estão na faixa etária acima de 65 anos. Quer dizer que o Brasil está envelhecendo, na verdade, com uma população de idosos que está aumentando e o número de crianças da faixa etária até os 14 anos tem diminuído. Outro dado aí é que a população masculina é mais jovem do que a população feminina, certo? E entre a população idosa, né, entre os idosos, há mais mulheres do que homens entre essas pessoas idosas. E aí a gente dá uma olhada aqui nessa pirâmide etária que vai mostrar, né, a idade, né, dessas pessoas, essa faixa etária aí, por homens e mulheres, né? Então, nós temos a cor amarelo, o mais escuro e o mais claro, mostrando a população feminina, e a população masculina aí pelo azul mais forte e o azul mais claro, né? E a gente vai ver aqui de 0 a 14 anos, essa diminuição, né, no ano de 2022 da população nessa faixa etária, tanto para homens quanto para as mulheres, e acima de 65 anos, que os tons mais fortes, que representam o ano de 2022, a gente vai vendo o crescimento da população idosa. Quanto à distribuição da população por renda, né? Segundo a PNAD contínua, a média da renda dos brasileiros ela cresceu em 2022 para R$ 1.586. A região Nordeste é a menor renda mensal, em que as pessoas vivem com uma média de R$ 1.011, e a região Sul é que apresentou a maior renda de R$ 1.927, o que acaba gerando uma desigualdade social no nosso Brasil. E aí, falando agora sobre a população do Amazonas, de acordo com o censo de 2022. O número de habitantes, de acordo com o censo da população do Amazonas, era em torno de 3.941.613 pessoas, fazendo com que o estado brasileiro esteja na posição de 14º estado mais populoso. E aí nós temos Manaus como o município mais populoso e Itacoatiara como o município menos populoso, né? E Manaus e Itacoatiara como os municípios mais populosos e Japurá e Anamã como os municípios menos populosos do nosso estado. E aí, em relação à densidade demográfica no Amazonas, né, nós temos, em média, 2,53 habitantes por quilômetros quadrados. Em relação ao sexo, a população feminina no Amazonas supera a população masculina, apesar de não ser uma diferença muito grande. E em relação à população urbana e rural, nós temos mais pessoas concentradas nas áreas urbanas, nas cidades, ok? Então, a gente fala um pouquinho aqui sobre as características da população de acordo com a cor ou raça, tá? De acordo com o censo de 2022, há um predomínio da população parda, né, com 2.711.612 pessoas, e aí a gente vai ter a população branca, a população indígena, a população preta e a população amarela, né, que são, essa pesquisa ela é feita por autodeclaração, então a população amarela também aí vai ficar em último, certo?
E aí, nós temos esse censo demográfico aí, né, trazendo aí várias informações sobre as características da nossa população brasileira. E assim finalizamos a nossa revisão.